Mateus capítulo 7, o versículo de número 7, queridos, eu quero compartilhar com os irmãos, do 7 ao 12, vamos fazer uma leitura, pode ser? Mateus 7, versículo 7, o título da leitura é Jesus incita a orar. Diz a palavra: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós, homem, que se porventura um filho pedir o pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós sois maus, sabeis das coisas dádivas, ou boas dádivas, aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não dará coisas boas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei a vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Podem tomar assento. Os amados que vão nos assistir depois. Eu gostaria de iniciar essa ministração, amados, fazendo uma rápida ilustração de um acontecido recente. Fui convidado para demonstrar um imóvel de um alto valor ontem à tarde, e não lembrava onde estava a chave do carro. E o rapaz me ligou: estou te aguardando aqui, quantos minutos você vai estar aqui? Falei: 15 minutos, se Deus assim o permitir. E quem disse que eu achava a chave do carro, irmãos? E aí eu fiz o caminho várias vezes. Chegou um momento que eu disse: não, Senhor, me mostra essa chave em o nome do teu filho, porque eu não vou deixar, eu não vou perder essa vida. Eu preciso achar essas chaves. E aí Deus preparou que, sabe quando vem eu vou olhar dentro da bolsa do computador e a chave estava lá. Irmão, o prazer de achar algo que foi perdido é extraordinário. Ainda mais quando esse algo é alguma coisa que te representa muito para você. Quando nós lemos a passagem aqui, nós estamos ouvindo Jesus ensinar aos discípulos no Sermão do Monte: vocês busquem para achar, busquem e achem. Vocês pedem para receber, vocês batem para que se abra. É claro que, se nós olharmos o contexto aqui, amados, a gente vai dizer: Jesus saiu da casinha, porque está falando algo que não tem nada a ver. A princípio ele fala de pérolas aos porcos, depois ele diz: não julgue para não ser julgado. E agora ele ensina a oração. É isso, né? Ele ensina você a orar. O que tem o contexto com esse texto? Nós vamos entender um pouquinho a palavra de Deus um pouco mais à frente. Por hora eu quero compartilhar algumas experiências que Deus nos deu nessa palavra, tá? Algumas revelações. Entendemos uma coisa, irmãos: orar é uma coisa que nos é orientado, ordenado, nos é advertido. Oração, na realidade, é uma oportunidade que Deus nos dá. A oração, na realidade, não é para mudança de Deus, não é para que Deus faça algo por nós apenas, mas a oração está ligada diretamente a nós, não a Deus. Está ligada a nós. Como assim, pastor? Ligada a nós, a oração? O que você quer dizer? Se a Bíblia manda orar, não é para Deus, não é buscar a Deus, não é falar com Deus? Sim, mas não é para mudar Deus e nem por causa de Deus, porque Deus já sabe o que nós vamos pedir antes mesmo que nós abríssemos as bocas. Amém? Ele conhece os nossos pensamentos. Então, para que orar? Se Deus já conhece tudo, amados. Esses 3 verbos gregos aqui, queridos, no grego, esse buscar, esse pedir, buscar e bater, eles são verbos progressivos e de insistência. O que nós entendemos aqui é que Jesus está dizendo assim: olha, vocês orem, porque orando vocês buscam, buscando vocês batem, vocês se aproximam mais de Deus a cada oração. Não é que você muda Deus, você se muda quando ora.
Amém? Vamos continuar. Eu não vou dizer sim ou não, que não é dessa igreja. Mas amém. Dentre as coisas que a Bíblia nos incentiva, está a oração. Orar é uma oportunidade de cultivar o nosso relacionamento com o Pai. Orar, queridos, nos ajuda a ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Jesus veio morrer para restaurar a nossa comunhão com Deus, pois o pecado fez com que nós fôssemos inimigos de Deus. Por meio de Jesus, nós somos presenteados com uma oportunidade de viver um novo relacionamento com Deus. Isso é construir uma amizade com Ele. Geralmente, quando nós pedimos alguma coisa, a nossa mãe, um exemplo, somos criança, ainda tomamos um leite. Quem disse que Jesus que Ele daria? Ele daria, mas não tudo que a gente pede do jeito que a gente quer. Porque qualquer pai ou mãe, mesmo humanamente dizendo, consciente, queridos, não vai dar qualquer coisa que o filho pede. Imagina o pastor Marcos, o senhor levando uma das crianças ao mercado, e pelo menos 5 vezes por semana, todo dia próximo ao almoço, e todo dia o filho do pastor diz: pai, hoje eu quero uma bolacha recheada, já quase na hora de comer a comida. Ou então, pai, não, hoje eu vou querer um Yakultzinho, né, com uns Danones. O pastor Marcos sabe que aquilo não vai ser benéfico para a saúde do seu filho. Já 5 almoços que ele come doce em vez de comer uma comida salgada. Deus também nos conhece, conhece o nosso futuro, sabe o que é melhor para nós. Se Deus nos desse tudo o que pedíssemos, irmãos, estávamos fritos, assados e cozidos. Acredite vocês ou não. Se Deus nos desse tudo o que deseja o nosso coração, muitos de nós estávamos bem afastados dele. Vou dar-lhe um testemunho rápido para vocês entenderem. Eu vim de uma denominação que na nossa época se dizia que você trabalhava por fé. Então o cara me mandou de São Paulo para Marília para dirigir a igreja e disse: lá você vai viver da fé. Não era assalariado, não tinha prolabore, não tinha ajuda de custo. Vai lá, dirige a igreja e viva da fé. Amém. E nisso, eu vivi da fé em uma igreja na Grande São Paulo, em uma cidade, vivi da fé em Marília, vivi da fé em Jales, Fernandópolis, Santa Fé do Sul, tudo vivendo da fé. Chegou um momento que eu não aguentei mais viver de fé, viu, pastor? Mas como é que um pastor não vive de fé? Não, mas era fé porque para comer eu tinha que ter fé. E vou contar para vocês que tinha que ser assim. Cheguei em Jales um dia, por exemplo, disseram para mim: ó, vai lá que a igreja está meio difícil, vai e tal. Naquela época não eram os irmãos que convidavam o pastor a vir à igreja. Era um pastor líder que falava: você vai para aquela igreja. E eu fui. Chegamos lá, uma semana depois não tinha nada para comer. E aí eu fui orar. Que eu aprendi que orava pela fé, Deus dava, e Deus deu mesmo. Irmãzinha foi lá e, sem saber de nada, nos levou uma bela de uma cesta com tudo que nós precisávamos. Tem coisas maiores, mais detalhes, mas eu quero deixar para vocês essa experiência. Chegou um momento que eu disse: Deus, eu não aguento mais viver esse negócio de vou viver pela fé. Eu preciso de dinheiro, Senhor. Eu não consigo dar uma vida melhor para minha família. Minha filha ia no mercado Tausch comigo, irmãos, pedia um brinquedo, alguma coisa lá, eu não podia dar porque tinha que ser aquele pouquinho para comer aquilo. Fiquei indignado, passei a orar, buscar, bater e dizer: Deus, me dá, me dá, me dá, me dá. Deus deu. Montei uma empresa com 3 filiais, em 3 estados diferentes. Ganhei dinheiro igual água. Mas saí da presença do Senhor porque não tinha mais tempo para a igreja. Só tinha tempo para ganhar dinheiro. Se tudo que pedirmos Deus nos dá, estamos complicados. Mas Jesus não disse, irmão, que se nós pedíssemos Ele daria?
Não é a oração? Jesus nos ensinou. Nem sempre nós devemos pedir o que queremos, como Tiago nos orientou. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Pedem para vocês gastarem no próprio deleite de vocês. Quando vocês forem orar, tem que pedir conforme a vontade de Deus. Essa é a regra de recebermos tudo que pedimos. A vontade de Deus. Ou Deus muda, pastor, quando nós oramos, Deus muda Ele determina algo diferente, Deus muda de ideia. Você acha que Deus muda de ideia? Biblicamente, não. Mas sempre que o homem ora de alguma forma, Jesus está mandando, busque, bata, peça. E Deus faz, o homem faz coisa errada. Eu dei um exemplo meu, mas vamos ouvir e ver exemplos de homens de Deus, antigos, da palavra. O rei Ezequias. O profeta entra e diz, põe tua casa em ordem que você vai morrer. E a Bíblia diz que o profeta vai saindo do pátio, ele vira no canto da cama e faz uma oração a Deus. E diz, Deus, lembra que eu andei na tua presença? Antes que o profeta saísse do pátio do castelo, Deus fala, volta lá, fala para Ezequias que ele tem mais 15 anos de vida. Só que Deus deu esses 15 anos de vida para Ezequias, amados, porque Deus ouviu a oração dele no sentido de, lembra que eu andei na tua presença? Então eu vou pôr minha casa de volta, na tua presença. Só 15 anos se passaram e Ezequias sequer tomou nenhuma atitude. Pelo contrário, um profeta veio e disse, olha, você fez laços com Babilônia, tomou atitudes que não deveria, Babilônia agora vai vir e na época dos seus filhos vai levar cativo o povo. Ele disse, é uma palavra boa. Ele não cumpriu aquilo que ele havia colocado diante de Deus. Deus deu mais os 15 anos, só que ele não tomou atitude alguma. Pastor, mas o que isso tem a ver com o Sermão do Monte? Nós estamos falando de oração. E vamos entender um pouquinho o que Deus quer fazer através das nossas orações. A priori, no princípio aqui, eu disse para você, querido e amado irmão, que você deve orar não para mudar Deus e não por questão de Deus. Você deve orar por questão sua com Deus, intimidade sua com Deus. O que Deus quer através da oração é ter relacionamento íntimo com você. Nessa de você se relacionar, ficar muito mais íntimo a Deus, você passa a entender qual é a vontade de Deus. E você já começa a orar conforme a vontade de Deus. Porque se orarmos no comum, irmão, oramos conforme a nossa vontade. Eu tenho vontade agora, Senhor, que o Senhor me prepare uma Rebeca abençoada. Mas será que é hora de Deus? Não sei. Eu não oro mais assim. Eu digo assim, Deus está na tua vontade. Vocês entenderam, amados? Porque eu entendi que quando eu faço orações conforme o desejo do meu coração, eu tropeço lá na frente. Não é intimidade com Deus que eu estou querendo é me beneficiar. E esse benefício não é bom para mim. Compreenderam? Amém? Vamos continuar. Ao explicar as ocasiões em que oramos e não recebemos, como resposta àquele pedido feito, precisamos admitir que é comum ouvirmos neste versículo que Jesus disse, ouvimos, pois tudo o que vocês pedem, vocês recebem. Por que nós pedimos e não recebemos? Eu já expliquei para os irmãos. Porque geralmente pedimos mal. Mas, pastor, mas Jesus não disse que era tudo? Não. Às vezes você até recebe o tudo que pede, mas não da maneira que você pede. Quero tudo, mas Deus fala, não é desse jeito que eu posso te dar. Eu costumava dizer que algumas orações é como se uma criança de 6, 5 anos pedisse ao pai que emprestasse a ele uma arma de fogo engatilhada. Não vai saber o que fazer com aquilo na mão. Mas eu quero, eu achei bonito. É uma arma bonita, olha, prateada, me dá, pai. Tem cristão que faz a mesma coisa, está pedindo a Deus uma coisa que vai lhe trazer um dano, um prejuízo terrível. Jesus disse, vocês vão pedir, vão receber,
mas nem sempre é como vocês querem. É como é necessário para vocês. É como o pai acha que vai ser o melhor para você. Quero ser milionário em Marília, Senhor. Glória. Acho que é uma oração de quase todo mundo, né, irmão? Aí eu não orei assim não, pastor, não, mas já orou para ter dinheiro. Com certeza. Já orou para Deus tirar daquele cativeiro. Ajudar a pagar aquela dívida que parece monstro. E por que Deus não faz? Se nós estamos pedindo bem, é para acabar com aquilo que está nos causando. Irmão, tem coisa que só Deus sabe. Eu comecei uma oração assim que fui recebido na presbiteriana. Eu propus em meu coração que eu queria e eu quero ver a minha mamãe e minhas irmãs salvas. E estou orando constantemente para isso. Só que já dizia Martim Lutero que você deve orar a Deus como se tudo dependesse dele e trabalhar como se tudo dependesse de você. Esse oração buscando e batendo também representa atitudes nossas com Deus, irmão. Não só relacionamento com Ele, mas orações que nós temos que fazer e ir além. Aí vocês me perguntam, e sobre aquele contexto, pastor, de duas parábolas que Jesus fala? Ele fala da pérola aos porcos, ele fala do julgamento primeiro, depois da pérola aos porcos. O que isso tem a ver? Quando a Bíblia diz, por exemplo, não julgueis para que não sejais julgado. Por que você está com uma trave no olho e quer tirar um cisco? Mas ele dá a condição de você até tentar tirar o cisco do outro. Se você primeiro tirar a sua trave. E como é que eu consigo tirar essa trave, pastor? Alguns teólogos dizem que essa questão, por exemplo, da pérola aos porcos, é você, em oração, colocar diante de Deus alguma coisa e trazer à pessoa certa o assunto necessário. Só o santo para Deus. Alguns teólogos têm essa ideia. Eu já penso diferente. É um conceito meu. Penso que quando você não é para jogar pérola ou aos porcos, é justamente você apregoar uma palavra para alguém que não tem e nem quer aceitação. Por um outro lado, o que Jesus mata essas duas parábolas no final, quando ele diz no versículo 12 que nós vamos ler, ele diz, tudo o que quer que vos faça, façais vós primeiro, e assim cumprireis as leis e os profetas. Ele está dizendo a você e a mim. Ele está dizendo assim, para pregar para uma pessoa, não fica nessa insistência sua, como se você fosse convencer a pessoa. Por que eu estou dando esse exemplo da palavra? Vou dar um exemplo de vida para vocês. Vai lá, fala do amor de Deus e não muda. Aí agora, Jesus nos ensina, se você quer que faça, você tem que fazer primeiro. Quem convence não sou eu e você, irmão, é Deus. E só através de oração nós conseguimos chegar a Deus e lançar a pérola no local certo, não a porcos. Você não consegue convencer alguém. Eu não posso julgar a minha irmã se eu primeiro não tirei a trave que está no meu olho. Como é que eu tiro essa trave? Orando, que a oração me aproxima de Deus, e essa aproximação de Deus me dá uma mente espiritual para entender se há um erro ou não no irmão ou na irmã. Então Jesus mata a charada, é como se ele abrisse um grande parêntese e conta essa parte aqui, traz aí no versículo 12, dizendo, tudo que vocês querem que as pessoas façam vocês primeiro, e vocês vão cumprir. Aí há o cumprimento. Aí, pastor, eu posso olhar uma atitude do pastor e dar uma orientação. Eu posso olhar a atitude da irmã e dar uma orientação. Eu posso levar a palavra do Senhor a alguém que não está aceitando e essa pessoa passar a aceitar essa palavra. Porque eu estou agora íntimo com Deus. Eu já sei qual é a vontade de Deus. A partir do momento que eu e você nos aproximamos dele, nós sabemos qual é a vontade dele. Aí pedimos e ele nos dá. Nós buscamos e o acharemos. Nós batemos na porta e ele abre a porta. Porque estamos próximos a ele. Amém, queridos?
Amém? Amém. Os irmãos dos lares. Busquemos a Deus. Jesus disse, amados, lá em João capítulo 15, versículo 4, parte A, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ele aqui no capítulo 7, Sermão do Monte, ele nos incita a orar, porque ele tem certeza que nós precisamos manter aquela comunhão com ele. Ele nos abriu esse novo caminho, e esse novo caminho é alcançado pela oração. A oração para o cristão, ela é como se fosse o combustível para o motor do carro. Você pode ter o carro mais lindo do mundo, de maior potência do mundo, de maior valores financeiros do mundo, se não tiver o combustível, não vai adiantar de nada, não sai do lugar. A vida do cristão não pode ser diferente, tem que ser igual. Cristão que não ora é um carro sem combustível. Ele não consegue ir, ele vai patinar e ficar no mesmo lugar, porque ele não tem intimidade com Deus. Quando eu disse para vocês que eu estava orando e Deus fez algo, aconteceu. O pastor me passou essa mensagem para me ministrar, eu estava lá em Balneário. Recentemente, minha tia ficou muito doentinha e minha mãe preocupadíssima com ela. Eu peguei o carro numa sexta-feira, até que nós conversamos, né, pastor? Eu falei, eu estou viajando, pastor, estou levando minha mãe na tia. A tia doentinha. Aí chegamos lá, ela se aproximou da tia e tal, e eu falei, vamos orar. Eles são tão religiosos que eles têm altares dentro de casa, literalmente, altares. São muitos religiosos. E eu disse, Jesus vai fazer um milagre na sua vida, tia. Eu creio. Vim de Marília e minha mãe estava muito preocupada, mas Deus vai fazer um milagre. 3 dias depois, minha tia estava sarada de uma doença que médico não achava. Continuei orando, Deus, agora salva minha família. Trouxe minha mamãe, fui em Balneário, voltando sábado agora, sábado, dia 8. Eu peguei o carro aqui para Dori. Quando cheguei na Dori, minha irmã me ligou chorando. Corre que minha mãe está passando mal. A nossa mãe está passando mal. Eu até pequei, confesso para os irmãos, porque foi praticamente um cavalo de pau em frente à Dori ali e voltei no carro. Puxei o freio de mão para cá, fiquei eu fiquei praticamente um cavalo de pau, irmão. Ainda deu aquela arrastadinha na traseira. E eu, para ajudar, o carro quebra o garfo da embreagem na ida. Vou eu passar a marcha no tempo. Corri para casa. Peguei minha mamãe. Já estava boazinha, entrou no carro, corri para a Unimar. Chegamos na Unimar. O médico colocou ela sentada, expliquei a situação, que ela começou a entortar a boca e o braço ficou mole. O médico disse, não, tudo bem, vamos fazer uns exames. Fala meu nome, o nome desse rapaz, quem é ele? Onde a senhora está? Aperta minha mão com a direita, com a esquerda, levanta a perna. Ela está boa, vai embora. Não, doutor, não está boa. Ela começou a entortar a boca, doutor. Ela não está boa. Não, está boa, pode ir embora. Doutor, o senhor não vai fazer nenhum exame? Ah, vamos fazer um eletrocardiograma. O quê? Mas o que tem a ver, né? Cabeça, coração? Eu não sou técnico, mas não seria uma tomografia? Mas tudo bem, vamos fazer o eletro. Ela está boazinha, pode levar embora. Nós voltamos, como chegando na Sampaio Vidal, ela deu de vez. Aí paralisou completamente, ela ficou mole dentro do carro, caiu. Correu, eu e minha irmã novamente, peguei ela nos braços, coloquei lá. Resumo da história, os irmãos sabem, ela ficou 5 dias no UTI, mais uns 8 dias, 7 a 8 dias na enfermagem, com a gente lá sendo acompanhante, e ontem às 8 horas eu a trouxe para casa. Ela está como uma criança literalmente, não fala, não tem reação, mal conhece a gente.
E eu fui orar. Por quê? Eu já estou orando. A igreja toda está orando. O pastor orou pelo telefone, eu pus a oração no ouvido dela. Por que, Jesus, que ela está assim? Não tem os porquês? A gente não pergunta? Mas por que isso? E aí, meu irmão, eu não tento entender a Deus porque não é a minha função. Mas eu tento agradecer e pedir que Ele me revele a vontade dEle. E Ele tem deixado claramente, me deu uma paz no coração, que tudo isso é para a glória do nome dEle. Eu não pedi a salvação. Irmãos, vocês não veem como as camaradinhas estão tudo unidas agora em casa. As duas irmãs e o irmão. E eu com possibilidade de falar do nome de Jesus para elas. Vocês estão entendendo que a minha oração foi ouvida, mas não foi do jeito que eu quis. Porque eu queria assim, Jesus, salva minha mãe e minhas irmãs. Olha, pastor Marcos vai pregar domingo lá, vamos na igreja? Vamos. Olha, alguém aí ainda não tem o conhecimento de Jesus, quer aceitar o sacrifício dele na cruz para viver a eternidade com o Pai? Elas três, eu quero. Ô pastor, até essas três, elas querem se membrar aqui na igreja. Era a minha vontade, irmão. Mas não ia funcionar desse jeito, elas nunca viriam desse jeito. Vocês estão entendendo, amados? E o que tem a ver o Sermão do Monte, pastor? Você está fugindo da mensagem. Não estou não, irmão. Só estou te falando o que a oração faz. Intimidade com Deus, me faz compreender, queridos e amados irmãos, que até o problema difícil que eu estou vivendo com minha família é a vontade de Deus e resposta às minhas orações. Não do jeito que eu quero, mas do jeito que é necessário. Eu gostaria de convidar para ficar sob seus pés, com a permissão do pastor. Nós vamos fazer uma oração. Vamos fazer aqui uma rápida conclusão para você entender. O negócio, irmãos, é que nós oramos para que Deus resolva as coisas para nós. E às vezes, nós temos que colocar a mão no arado, para que tudo se cumpra conforme a vontade de Deus. Quando ele disse, o que quer que os homens vos façam, façais vós primeiro, ele está dizendo, tome uma atitude, antes de tudo. Você, eu, devemos tomar essa atitude de se aproximar de Deus. E, em relação ao outro, nós vamos saber como tratá-los, porque agora nós temos mais intimidades com Deus, compreendemos a vontade de Deus, passamos a agir conforme a vontade de Deus. E aí vocês cumprem, ele está dizendo, o que fora escrito no Pentateuco e o que os profetas escreveram. Não precisa de muita coisa para ser cristão. É só fazer ao próximo o que você gostaria que ele fizesse a você. É só buscar a Deus, ter intimidade com Deus e agir conforme Deus mandaria você agir. E isso você só tem através da sua oração. Porque a oração te traz intimidade com Deus. E a intimidade com Deus faz você entender a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa para você, para a sua família, para o seu irmão, para mim, para nós. Deus te abençoe. Pai justo e amado, nós graças te damos, Pai, porque nos deu a oportunidade de entendermos que não somos nada sem o Senhor. E quando o Senhor nos dá a oportunidade de orarmos e nos manda insistirmos nessa prática, é para o nosso próprio bem termos uma intimidade com o Senhor, termos algo maior e melhor contigo, um relacionamento melhor. Então, para isso, meu Deus, nós oramos para que esta palavra ela se faça viva nos corações. E a partir de então, este irmão não veja mais a oração como uma obrigação ou como uma prática comum, mas que ele, ela e eu, todos nós aqui, consigamos ver que isso nos dá a oportunidade de nos aproximar do Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é manso e humilde de coração. Nos ajude, Senhor, é o desejo do nosso coração. A este homem, a esta mulher de Deus que está em casa, os ajude a entender a tua vontade e que através da oração
eles se tornem um como o Senhor é com o Pai, em nome de Jesus. Amém.